Olá, aluno e aluna, tudo bom? Estamos aqui para iniciar o segundo componente do nosso curso, digamos assim, na verdade, a nossa disciplina de gestão de projetos do curso de redes de computadores. Bom, se você chegou até aqui é porque você conseguiu finalizar o componente 1, que a gente passou conceitos iniciais em relação ao que é gestão de projetos, ao que é projeto, a gente viu um pouco sobre ciclo de vida. E uma das práticas de gerenciamento de projetos é a gente fazer justamente o que estamos fazendo agora, que é relembrar o passado, certo? Então, sempre que possível, a gente tem que fazer essa recordação, esse resgate, para que a gente possa ver quais são os próximos passos que precisamos tomar e assim levar o nosso projeto sempre rumo ao sucesso na sua execução. Bom, mas isso foi o componente 1, vamos tratar agora do componente 2 e precisamos ver o que temos agora, para essa nova etapa que estamos iniciando. E é o que eu apresento aqui para vocês. Bom, nós temos nesse componente bastante coisa, então vocês têm muito material de leitura, já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem. E a leitura é obrigatória, gente, tá? Só frisando, a leitura dos textos, dos livros e dos artigos que estão disponíveis no ambiente virtual, ela é o seu material necessário para que você possa ter aí o conhecimento. As videoaulas e os slides são para que a gente possa esclarecer. Mais uma vez, eu vou resgatar aqui a nossa metodologia, nós vamos nos encontrar ao final de cada componente para que a gente possa fazer a correção das atividades de sala de aula e para que a gente possa tirar as dúvidas em relação ao que, por acaso, não ficou bem esclarecido ao longo do percurso. Bom, vamos deixar agora de falar sobre o como, que a gente já tratou disso, e vamos ver o que temos agora para o componente 2. Bom, nosso conteúdo programático é esse: roteiro prático de gerenciamento de projetos, fatores de sucesso, os erros comuns praticados no gerenciamento, o que é escopo, passos para a criação de um escopo de sucesso, a estrutura analítica do projeto, que a gente chama de EAP, elaboração e avaliação dos planos, processo de gestão de tempo, de custo, de qualidade, gestão da comunicação, e vamos finalizar esse componente com riscos, tá? Tudo acerca do gerenciamento dos riscos no nosso projeto, a gente vai tratar aqui. Bom, espero que vocês estejam gostando e vamos lá iniciar o tópico de hoje, essa aula, falando sobre a questão de gerenciamento de projetos e responsabilidade ambiental ou preceitos de cidadania, Bom, vocês estão vendo aí uma imagem muito famosa, isso fica nos Estados Unidos, eu poderia ter trago realmente uma imagem aqui da nossa região, que nós temos bastantes exemplos também, mas infelizmente eu não consegui achar nada em fontes públicas para que eu pudesse trazer aqui para vocês. Mas dentro da nossa localidade a gente tem um exemplo de grande projeto que acaba de alguma forma atendendo às necessidades ambientais, sociais, que é a usina hidrelétrica de Santo Antônio, assim como nós temos a de Samuel e também temos a usina de Giral, certo? Então elas atendem a todos critérios, vamos dizer assim, ambientais e sociais, necessários para que a gente possa ter um projeto executado que não vá agredir, não vá fazer nenhum tipo de interferência, ou se for fazer, que seja da melhor forma possível dentro da nossa sociedade. Tá? Então, por que a gente tem que ter essa responsabilidade? Lembrando que projeto nada mais é do que um esforço temporário para a gente produzir alguma coisa. Pode ser um produto ou serviço de resultado único. Se a gente vai produzir alguma coisa, essa produção vai ser consumida. E se a gente tiver esse consumo na produção, então a gente tem que pensar em quem vai ser servido com o nosso projeto. Tá? É questão de não só atender a qualidade, que é as expectativas das pessoas envolvidas, mas principalmente atender também da forma mais satisfatória possível a pessoa
sem agredir o meio ambiente, sem interferir nas relações sociais, sem prejudicar a cidadania. Tá? Então eu trago esse exemplo aí, eu acho bem bacana, porque você vê em meio a uma grande cidade, onde você tem ali vários prédios arranha-céu, que você pode ter um ambiente ali de preservação. Né? E esse ambiente aí, eu não sou especialista na área, mas você sabe que quando você tem árvore, você tem efeitos na temperatura, você tem efeitos na qualidade do ar, você tem ali, você proporciona para as pessoas que estão ao redor uma maior qualidade em termos de qualidade de vida. Tá? Ali nesse parque você pode fazer passeios, você pode fazer caminhada, esse é o Central Park, tá, gente? Então é bem bacana você ter essa observação de que a gente pode fazer gestão de projetos sem agredir o meio ambiente, sem tirar, sem desrespeitar ao próximo, e que a gente possa fazer tudo da forma que realmente devemos fazer. Tá? Bom, por que a gente tem que fazer isso? Nós temos que garantir que o projeto respeite as leis, o meio ambiente e as pessoas, né? Além disso, a gente tem os aspectos legais. Eu posso desenvolver um produto, mas esse meu produto ele tem que atender aos dispositivos legais, para que eu possa ter esse respeito ao meio ambiente e também possa ter o respeito às pessoas. Eu vou dar um exemplo muito prático em relação a isso. Não sei se você tem filhos, mas em algum momento você deve ter convivido aí ao longo do seu percurso de vida com alguma criança. Essa criança necessita, sei lá, dormir, por exemplo. Então a gente vai pensar em produção de um berço. Você tem produtos que foram realizados dentro das normas que quem padroniza no Brasil é a ABNT hoje, e que por alguma falha de projeto acabou chegando à morte de uma criança. A criança ficou presa, com o rosto preso entre o berço, né, a parede do berço e o colchão, e acabou sendo asfixiada. Mas aquele produto ele era regulamentado pelo Inmetro, que é o instituto que faz os testes e verifica se está tudo dentro das normas brasileiras. Então, não é que ele desrespeitou, ele tomou toda essa precaução em relação às leis e às normas que a gente tem, mas mesmo assim houve uma falha de projeto. Não tiveram ali os cuidados em relação a todos os testes possíveis para poder ver se aquele produto realmente poderia ir ao mercado. E infelizmente uma criança acabou falecendo, né, em relação a esse problema de asfixia, de ficar preso entre a parede do berço e a parede e o colchão, né, a face do colchão. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que pensar que isso vai interferir na vida de alguém, ou que isso vai interferir no meio ambiente, ou que eu tenho que atender a algum dispositivo legal. Tá? Isso aí é o mínimo para você iniciar. Outra coisa que você tem que ver é que você tem que garantir que o produto final atenda às normas regulamentares, quando necessário, é o que eu acabei de falar em relação à ABNT no Brasil. Então, esse seu produto ele tem que passar por uma certificação, que é feita pelo Inmetro, e alguns parâmetros são necessários, dentre eles, né, as normas em relação à ABNT. Certo? Bom, se eu seguir esses preceitos de cidadania, além disso, se eu tiver cuidado com as fases, se eu utilizar metodologias, eu vou maximizar as minhas chances de sucesso. Como a gente falou, iniciei falando em relação ao olhar para o passado, gente, a gente tem sempre um exemplo, né, a ser seguido. O nosso produto ele é único, esse esforço ele é temporário, mas alguém percorreu praticamente o mesmo caminho. É muito difícil você fazer algo tão inovador ao ponto de que ninguém teve uma experiência parecida ao longo da nossa existência.
Então, para isso, a gente sempre resgata algumas coisas que deram muito certo, que é o que a gente chama de fatores de sucesso em um projeto. E aí a gente vai ver agora quais são eles. Bom, embora existam dezenas de definições corretas para qualificar um projeto bem-sucedido, praticamente todas concordam que um projeto bem-sucedido é aquele que, bom, então, se você seguir esses fatores, ou se o seu projeto apresentar esses fatores, isso significa que as suas chances de sucesso são maiores, tá? Produziu todas as entregas desejadas, ou seja, você fez um planejamento do que você vai fazer e aí você realmente faz, você entrega tudo aquilo que foi estimado, tudo aquilo que foi pensado. Tá? Estou lendo aqui a coluna da esquerda. Foi executado dentro do custo previsto, então se me deram um orçamento para mim poder executar o meu projeto, eu vou fazer todas essas entregas, né? Tudo o que eu tenho para fazer dentro desse orçamento. Eu não vou aí de forma alguma ultrapassar isso, vou tentar otimizar da melhor forma possível. A gestão da equipe, a gestão dos recursos, a gestão de contratos, para que eu não extrapole. Alcançou todas as suas metas, objetivos e propósitos. Então, isso é planejamento. Eu planejei, listei, consegui alcançar tudo aquilo. É claro que se você tem um objetivo e consegue atingir, isso significa que você teve sucesso. Passando agora para a coluna da direita, foi contemplado dentro do prazo estimado. Ou seja, eu obedeço um custo e eu obedeço também a um cronograma. Isso aí é o que a gente tem de observar, tá? Não só também, mas custo e cronograma são coisas que andam juntas dentro do meu projeto. Eu não tenho como desassociar uma coisa da outra. Tá? Então, quanto mais tempo eu levo para poder produzir algo, com certeza eu consumo mais recursos para poder produzir. Se eu tenho um tempo menor, então os meus recursos são menores. Foi entregue de acordo com todas as especificações levantadas, ou seja, tudo que foi pedido foi atendido, né? Então a gente está trazendo aí o conceito de qualidade. Eu consegui atender todas as expectativas em relação aos meus patrocinadores, então a minha chance de sucesso é maior. Atingiu todas as expectativas das partes interessadas, uma coisa está ligada com a outra, ok? Bom, além disso, esses são os fatores de sucesso. Se você obedecer, você tem aí uma chance de ter mais sucesso, mas existem também alguns erros que são comuns e que esses erros podem te levar ao fracasso ou podem te levar ao problema de você ter que fazer alguma alteração em escopo ou algo parecido dentro do seu projeto. Bom, aí eu trouxe aqui, listei esses erros que são mais comuns de serem apresentados ao longo do gerenciamento de projetos. Entre os erros comuns, a gente pode destacar, primeiro ali, não atendimento do alinhamento do projeto com a organização. Ou seja, gente, aqui é mais empresarial. Então eu tenho uma empresa, minha empresa, por exemplo, é de calçados, e eu, dentro do ramo dos calçados, eu produzo bota, certo? Todo mundo sabe o que é uma bota, né? Então, eu vou criar um novo projeto. Eu tô com uma ideia maravilhosa. Eu viajei para uma cidade do sul do Brasil, vi que é uma tendência que está se utilizando lá. E aí eu vou trazer a possibilidade de alterar não, de incluir dentro da gama da empresa, além de botas, produzir tênis. São produtos distintos, são produtos que levam necessidade de maquinários distintos, insumos distintos, então eu vou mudar aí, talvez, ou agregar dentro da minha organização um maior número de necessidades em termos de pessoas, em termos de insumos, maquinário, tecnologia e tudo que é agregado na produção de alguma coisa. E aí, gente, de que adianta eu ter essa ideia, esse
essa experiência, trazer para cá, se a minha empresa não está preparada para isso, se a minha empresa não quer expandir negócio, se a minha empresa quer ficar só nas botas. Vai que é algo tradicional, ela fabrica botas há 50 anos, ela não quer sair desse mercado, ela quer permanecer nisso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que alinhar as necessidades do meu projeto dentro dos objetivos da minha organização. É a mesma coisa de eu estar em um barco e tá todo mundo remando para frente e eu querer remar para trás, ou o contrário, todo mundo remando para trás e eu querer remar para frente. Então você tem que ter esse alinhamento. Se não tiver esse alinhamento, a chance de dar errado é a máxima possível. Por quê? Porque ninguém vai ter interesse no seu projeto, nem mesmo os patrocinadores. Então você pode ser o dono da empresa. Você quer produzir os tênis, mas você tem que alinhar esses seus objetivos com os demais, com toda a organização. Senão você não vai conseguir fazer essa alteração. A não ser que seja algo arbitrário, autoritário, porque você é dono. E aí a gente vai, não vou querer entrar nesse discurso, mas quando é algo imposto, a chance de você ter sucesso, né? Tem todo um outro discurso em relação à gestão de equipes aqui por trás. Tá? Então, primeiro erro comum é você ter um projeto que não vai atender objetivo nenhum da sua organização. 2. A falta de gerenciamento das expectativas nas partes interessadas em relação ao projeto. Gente, parte interessada são todo mundo que faz algum tipo de intervenção, de interferência no meu projeto, principalmente aqueles que estão financiando. E se eu não gerenciar essas expectativas, meu projeto vai fadar. É a mesma coisa, por exemplo, de eu não dar um relatório ou ir passando como que está sendo a execução do meu projeto para quem está financiando. Então, você tem que ter essa noção de que existem pessoas interessadas nesse produto, nesse resultado exclusivo, e essas pessoas fazem interferência. Um patrocinador, né, a pessoa que está financiando, se eu não tiver constantemente reportando a ela como que está o andamento, quais os resultados que tivemos, os problemas, essa pessoa simplesmente vai achar que você não tem interesse nesse projeto. E aí o que acontece? Ela vai deixar de se interessar também. E se ela está financiando, está saindo do bolso dela, ela não tem mais interesse, a qualquer momento essa pessoa pode simplesmente parar de bancar o seu projeto e aí você vai ter que finalizar tudo, porque sem dinheiro você não vai conseguir caminhar. Terceiro, falta de acordo das partes interessadas em relação aos fatores de sucesso do projeto. Todo mundo estar alinhado aos meus objetivos do projeto. Tá? Então, eu tenho que estar alinhado aos objetivos da minha organização e todo mundo envolvido no projeto tem que estar alinhado aos objetivos do projeto. Vou tentar ser mais claro em relação a isso. Tem gente que entra em um projeto, aceita um projeto, para poder se projetar na carreira. O objetivo dela é fazer ali um trampolim, né, para poder dar um salto em relação à sua carreira. Ela quer usar o projeto. Não há nada de errado em relação a isso, tá? Mas enfim, o que ela não pode é colocar esse objetivo pessoal acima do objetivo do projeto. Então todo mundo tem que saber para onde caminhar, onde chegar, e todo mundo tem que estar alinhado em relação a isso. Bom, continuando aqui. Falta de um cronograma realista em que fatores como quantidade de trabalho, dependências, estimativas de custo, nivelamento e recursos tenham sido previstos. Isso significa que a pessoa que vai planejar o projeto, ela tem que ter conhecimento daquilo que vai ser feito. Tá? Então, se ela não fizer um cronograma realista, ela vai não cumprir os prazos, e se ela não cumprir prazos, ela vai aumentar os custos, e aí a gente viu que são fatores de fracasso de um projeto. Então, são erros que acontecem. Às vezes a pessoa coloca, vou fazer lá, vamos continuar no tênis, vamos fazer o tênis, preciso fazer uma pesquisa de mercado para ver se esse produto é aceito.
E aí a pessoa coloca 2 dias de prazo para poder fazer pesquisa de mercado. Gente, a gente não consegue fazer isso em 2 dias. Você não consegue executar. Então, o que você estimou em 2 dias, você vai levar 2 meses. E aí seu cronograma está muito distorcido, não está refletindo a realidade, a necessidade. Outro ponto, falta de definição e comunicação entre as responsabilidades da equipe do projeto. A comunicação ela é um fator essencial. Todo mundo tem que saber para onde está indo, como está indo, onde estamos, o que precisamos melhorar, onde acertamos, para que todo mundo possa estar sempre alinhados ao objetivo. Tá? Então, se não houver essa comunicação, a chance de cada um fazer o que quiser, então, ou simplesmente não ter interesses nos objetivos do projeto, vai ser maximizada. Outro ponto, falta de aceitação formal do cronograma do projeto. Eu faço as minhas atividades, eu listo, mas eu não negocio isso com os meus patrocinadores, com a minha equipe, com as partes envolvidas. Eu faço da minha cabeça. E daí, gente, você não consegue fazer nada sozinho. Você depende de uma equipe, você depende de setores, você depende de tudo, né? De patrocinadores. Então, você tem que ter essa aceitação do meu cronograma. Então, se eu colocar lá a pesquisa de mercado em 2 dias, eu tenho que chegar com a pessoa que vai fazer essa pesquisa de mercado e verificar se ela consegue me entregar em 2 dias. Se não, ela simplesmente vai olhar isso aí, vai achar que não tem condições ou vai simplesmente executar qualquer coisa e dizer que é uma pesquisa de mercado. Tá? Então você tem que ter essa aceitação formal do seu cronograma. Outra coisa que nós temos aqui, falta de identificação preliminar dos riscos. Você geralmente, quando você tem isso, essa falta de identificação, é falta do conhecimento do que você vai fazer. Você não consegue listar os riscos que podem acontecer. Lembrando que, além da identificação, gente, você tem que fazer o gerenciamento. Então, como a gente sabe, nosso projeto é elaboração progressiva, ou seja, à medida em que eu vou caminhando, eu vou sempre replanejando, pode ser que riscos novos aconteçam. Então, do meu planejamento para minha execução, muita coisa é diferente. Então, eu tenho sempre que estar atento em relação a essa parte dos riscos, para que eu possa, a qualquer momento que for necessário, fazer o monitoramento e o controle, na verdade, né? Fazer o controle, que é a correção daquilo que se espera. Bom, outra coisa que nós temos aqui, falta de recursos humanos capacitados e disponíveis para trabalhar no projeto. Falta de pessoal, gente, isso aí é comum que aconteça. Você às vezes até tem possibilidades, mas as pessoas não têm capacidade técnica para poder executar o trabalho. Então, você tem que buscar fora, você tem que, fora da organização, por exemplo, contratar uma nova pessoa para sua equipe, ou você tem que buscar fora, às vezes do estado, às vezes fora do Brasil, você tem que ter essa noção aí de que as pessoas que você precisa colocar na sua equipe tem que ser pessoas que estão que possuem o conhecimento técnico necessário para desenvolver aquilo que lhe é pedido, né, ou aquilo que lhe é esperado. Bom, outra coisa que nós temos, falta de definição de requerimentos e escopo do meu projeto. Ou seja, aquilo que eu vou entregar, o que eu vou fazer, o meu desenho mínimo, tá? Então eu penso, planejo e faço um desenho da estrutura do meu projeto, que é o escopo, e aí eu vou trabalhar em cima disso. Tá? Quando eu tenho uma falta dessa definição, significa que qualquer coisa pode virar escopo. E aí, gente, as partes interessadas ao longo do planejamento, ao longo da execução do seu projeto, eles vão te demandando mais coisas. E aí é que você tem que chegar e dizer assim, olha, o que foi acordado é isso, tá? Vou dar o exemplo clássico. Vamos trabalhar lá com o tênis ainda. Então nós vamos fazer um tênis em que não tem cadastro. E aí isso está já no seu escopo. Ó, esse tênis não tem cadastro, isso aqui não vai ser necessário. E aí lá na execução, se você tiver listado isso, e alguém por acaso é assim, não, mas tênis tem que ter cadastro. Se não tiver cadastro, não é tênis, é outra coisa.
você tem que sentar com essa pessoa e dizer, olha, nós não listamos isso. Não é possível fazer agora, certo? Era para ter feito isso antes. Se a gente fizer agora, quais são as consequências? A gente vai ter que contratar mais pessoal para poder trabalhar com essa parte aqui do cadastro, vai ter que contratar empresas, fornecedores para poder trazer os insumos necessários para produzir isso, e isso vai aumentar o tempo e o custo. E aí, você está disposto em patrocinar? Né? Tem que ter essa noção. Se não, toda vez que você tiver essa requisição, você não vai saber como tratar, isso vai te gerar carga de trabalho maior e você não vai conseguir chegar nunca no final do seu projeto. Outra coisa que nós temos, inadequação do gerenciamento e liderança da equipe do projeto. São pessoas inabilitadas para o posto de gerente de projetos. Tá? Isso é comum, às vezes colocam a pessoa porque é parente de sangue do dono, ou é um gerente, tá? Ou atendimento às necessidades políticas dentro de uma instituição. Então, o que, que acontece? Essa pessoa às vezes não tem capacidade para poder gerenciar esse projeto. Então, isso é comum de acontecer, e se a pessoa que está à frente não tem essa capacidade, aí, meu amigo, o restante eu não preciso nem falar, né? A gente já sabe que a chance de dar tudo errado é sempre maximizada, ok? Bom, em questão de erros, era isso que a gente tinha, né? Se a gente atentar para os acertos e erros, a gente vai maximizar nossas possibilidades de chegar ao final do nosso projeto, atendendo todas as expectativas, a qualidade, obedecendo os nossos planos, e aí conseguir o êxito que a gente sempre espera, que a gente acha que devemos atingir. Para isso, gente, você tem que ter aí um roteiro prático do que você necessita fazer dentro do seu projeto. Então aqui, esse roteiro prático, ele traz 3 das fases que a gente chama, que lá no o PMA lista como macroprocessos, aqui eu estou falando como fases, mas na verdade a gente sabe que são 5, né? Mas para você criar um projeto, você precisa se atentar a todas as cinco, mas obedecer ao mínimo aqui em relação a essas 3 que eu trouxe para vocês. Aquilo que eu acho, que eu julgo que é necessário. Aí você faz a leitura e vê se existem outras coisas em relação a um roteiro para poder trabalhar com projetos que talvez não esteja listado aqui, tá bom? Então, o que você tem que atentar, que o seu planejamento ele tem que ter uma justificativa. Então, tudo que eu listar, eu tenho que justificar por que, que eu quero isso, para quê. Outra coisa que eu tenho que ver é a definição dos meus resultados, eu tenho que saber onde eu vou caminhar, as decisões sobre cronograma, custo, risco, etc., previsão de recursos. Então, meu planejamento basicamente é eu saber o que eu preciso, como será feito, quando será feito, quanto custará, tá? Feito isso, nós partimos então para a execução. Aí eu começo a fazer aquisições, organização, imobilização dos meus recursos. Então eu vou contatar fornecedores, eu vou contratar equipe, ou alocar pessoas na minha equipe, eu vou precisar de espaço físico, tecnologias, equipamentos, enfim, tudo isso. Realização das atividades planejadas, eu começo passo ali das ideias do planejamento para colocar a mão na massa. E aqui, gente, o principal dentro do gerenciamento de projetos, eu tenho um controle de desempenho. Eu vou medindo, eu vou mensurando aquilo que está acontecendo no meu projeto. Por fim, eu tenho ali um encerramento, aí eu faço a entrega dos meus produtos ou do produto, faço a desmobilização da minha equipe, cada um volta para de onde veio ou simplesmente encerra seus contratos, acaba ali com os contratos de fornecimento, locações e por aí vai. E por fim ali o ato formal de encerramento do meu projeto. Bom, era isso que eu precisava trazer para vocês nessa primeira parte aqui da aula 1 do componente 2. Espero que vocês gostem e até a próxima.